Assim diz a palavra do Senhor: nessa minha vida absurda eu já vi de tudo. Ao justo que morre apesar da sua justiça, e ao ímpio que tem vida longa, apesar da sua maldade. Não sejas justo demais, nem sábio demais. Por que destruirias a ti mesmo? Não sejas ímpio demais, nem sejas tolo, porque morrerias antes do tempo. Bom é reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 governantes em uma cidade. Pois não há um só homem justo sobre a terra que não faça o bem e nunca peque. Não escutes todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo te criticar. Pois tu sabes também que muitas vezes criticaste a outros. Até aí. Um texto difícil essa manhã, talvez um dos textos mais difíceis de todo o capítulo, de todo o livro de Eclesiastes. Nós vamos adentrar e perceber melhor o que quer dizer esses versos. Nós vamos verificar especialmente o que se quer dizer com não seja justo demais, nem mal demais. Vamos tentar perceber o que significa essa passagem. Mas o importante aqui agora é retermos o significado geral. O que Salomão está tratando é sobre uma falha no sistema. Eu quero que vocês entendam o seguinte: Deus não programou esse mundo para ser imperfeito do jeito que é. Deus não programou esse mundo caído como nós o conhecemos. Desde que nós nascemos até esse presente momento, o que nós podemos observar do mundo é dor. O que nós podemos observar do mundo é catástrofe. Estamos passando agora por uma pandemia chamada coronavírus e ela não nos deixa mentir. O mundo é caótico, o mundo é caído. E Salomão ele vai meditar nessas circunstâncias, com essas plataformas, nesse mundo caído, nesse sistema falho. Como é que o cristão pode fazer para viver? Como é que nós andamos e marchamos nesse mundo, sendo que ele é imperfeito? Sendo que ele é um sistema falho. É sobre isso que Salomão está tratando aqui nessa parte do texto. Convivendo com as anomalias da vida. Como conviver com esses paradigmas falsos que o nosso mundo traz. Esses paradigmas falhos que o nosso mundo traz. É sobre isso que nós vamos tratar essa manhã. O título da mensagem é Falha no Sistema. O título da mensagem essa manhã é Falha no Sistema. E é oportuna, porque nós vamos entender como que se faz para viver nesse mundo falho, nesse sistema falho. Salomão começa a sua reflexão no verso número 15. Nessa minha vida absurda, ele podia colocar aqui, nessa minha vida incoerente, nessa minha vida contraditória, eu já vi de tudo. E olha, um rei juiz, que eram as suas duas funções principais, com certeza deve ter muitas histórias para contar. Com certeza deve ter visto de tudo. Eu lembro que quando eu fazia direito e sentava na cadeira da universidade, os professores contavam as mais absurdas histórias. E eu pensava comigo mesmo, isso é ladainha, não é assim não. Isso é mentira, ele está inventando para dar uma ilustração engraçada para fazer a gente rir. Vivi, me formei, me tornei advogado, recebi a minha própria clientela. E eu posso afirmar para vocês que quem lida com o mundo do direito vê muita coisa absurda. Vê muitos fenômenos que não são explicáveis. Ouve-se muitas histórias que chocam, de tão incongruentes e de tão contraditórias. Então eu posso dividir um pouco do sentimento de Salomão aqui essa manhã. A vida é absurda, a vida é incongruente, a vida é falha. É assim que ele declara. Ele diz, eu já vi de tudo. Ao justo que morre, apesar da sua justiça. E ao ímpio que tem vida longa, apesar da sua maldade. O que ele lamentava e chorava era o fato de que havia muita gente justa que morria antes da hora. Muita gente boa que fazia o bem para a sociedade, referência para os seus familiares, que deixava a terra cedo, que deixava a terra jovem.
Salomão lamentava e não conseguia explicar aquilo. Em contrapartida, havia também o ímpio, havia também o perverso, o mau, aquele que não dividia os seus bens com ninguém, aquele que vivia para si, e esse tinha vida longa. Salomão está lamentando o fato de que a vida ela era injusta. Por que que isso acontece? Porque os bons morrem cedo e deixam saudade. E porque os maus, eles têm vida longa e ninguém nem sente falta deles. Era isso que Salomão estava lamentando. E com isso, ele não estava declarando um fatalismo ou decretando uma verdade. Sempre é assim. É lógico que nem sempre é assim. Há também o justo que tem uma vida longa e há também o mal que tem uma vida curta. Haja vista aí que muitas vezes, inclusive, o mal ele é vítima da sua própria maldade. Ele morre por conta do seu próprio pecado, por conta dos seus próprios crimes. Isso acontece também. Mas é lamentável quando o justo vai antes da hora. É triste quando aquele que faz o bem e ama a sua sociedade e faz o bem para o próximo, quando esse perfil de gente deixa a terra cedo. É isso que ele lamentava, era esse o seu choro. Apesar de não ser determinante, continua triste. Continua sendo triste. A vida ela é incerta. A vida ela traz essas incongruências que são inexplicáveis. E no verso número 6, ele adentra um pouco mais as incongruências da vida e dá um conselho. Para os seus ouvintes ele diz: não sejas justo demais, nem sábio demais. Como a pergunta: por que você destruiria a si mesmo? Por que você faria isso consigo? E quando ele diz não seja justo demais e não seja sábio demais, a tradução aqui deixou um pouco a desejar. A gente perde o significado verdadeiro. Ele não está te motivando a não ser bom, e ele não está te motivando a ser mal de vez em quando. Não é essa a ideia de Salomão. A voz no hebraico é a voz reflexiva. E isso muda todo o significado do texto. Sabe como deveria ficar? Não te faças bom demais. Não te faças sábio demais. É assim que está no original. Em outras palavras, o problema não é ser bom. O problema é fingir ser bom. O problema não é ser sábio. O problema é ser hipócrita. É ser um tremendo legalista. Alguém que tem uma régua muito grande para medir o comportamento dos outros e uma régua muito pequena para medir o seu próprio comportamento. É sobre esse perfil de gente que Salomão está tratando. E aí a pergunta cai bem, porque ele diz: por que você destruiria a si mesmo? A grande ironia é que o legalista é o mais perverso de todos os homens. É que aquele que se finge de bom consegue ser mais cruel do que o mais perverso que já passou sobre a terra, porque esconde a sua maldade. Quantas pessoas aqui nessa congregação mesmo já não foram disciplinadas pelo mesmo pecado que pregavam contra? Foram disciplinadas justamente pelo mesmo pecado que tanto criticavam. Na minha experiência pastoral, o crítico, o legalista, muitas vezes usa essa máscara de hipocrisia, usa essa máscara de se fazer de bom para esconder as suas próprias maldades, porque ele tem vergonha do próprio coração. Talvez engane alguns de nós, mas jamais poderá enganar a Deus. E a esse Salomão faz essa advertência: por que você destruiria a si mesmo? O legalismo é um botão de autodestruição.
é contagem regressiva para acabar com o próprio coração. O legalismo, ele corrói, ele faz com que você apodreça por dentro. Você já pegou uma fruta podre? Geralmente não se sabe que ela está podre até você abrir ela ou dar a primeira mordida. Por fora ela parece gostosa, parece até suculenta, mas ao abrir a fruta, você percebe quantos vermes e quão pouco se aproveita dela. Assim é a natureza de muitos, assim é a natureza do hipócrita. Por fora parece ser alguém espiritual, parece ser alguém de boas intenções, parece ser alguém que não dialoga com o mal, mas por dentro ela está completamente podre. Se Salomão tem algum alerta para fazer no verso de número 16, ele alerta contra a hipocrisia. Ele alerta contra aqueles que querem fingir uma coisa que não são, contra os falsos, contra as falsas. Aquele que esconde os seus próprios pecados atrás da sua falsa sabedoria e da sua falsa espiritualidade. Eu sei que muitos de vocês aqui essa manhã têm nomes que vêm na sua cabeça agora. Eu queria que o fulano ouvisse isso. Eu queria que a Beltrana ouvisse isso. Mas pare um segundo de avaliar os outros, porque isso é justamente aquilo que o sábio nos manda não fazer. E vamos nos avaliar, vamos avaliar a nós mesmos. É para isso que o livro de Eclesiastes existe. Ele é autoavaliação, ele não é avaliação para o outro. Vamos perceber se nós não estamos aqui no verso de número 17, nos autodestruindo, nos apodrecendo por dentro com essas atitudes falsas de sabedoria e espiritualidade. É justamente isso que os fariseus faziam. Lembre-se você que os inimigos de Jesus, aqueles que crucificaram o Mestre, eles oravam nas praças e expeliam a sua espiritualidade, acreditavam que eram melhores que os outros. Mas Deus conhecia os seus corações. Cristo conhecia os seus corações. Cuidado para que a sua religião não seja uma religião falsa, do exterior e não do interior da alma. Eu tenho misericórdia do legalista. Não é fácil apodrecer por dentro. Não é fácil apodrecer por dentro. Dói apodrecer por dentro. O verso de número 17 vai na mesma ideia do verso de número 16, mas em sentido oposto. Não seja ímpio demais. Não se faça ímpio. Não se faça perverso. Não se faça tolo. Por que é que você morreria antes do tempo? A moral da história é que aquele que se faz bom, aquele que se finge de mal, aquele que se finge de bom, acaba se fazendo mal, acaba se fazendo perverso. O verso de número 17 é sequência lógica do verso de número 16. Lembre-se que nós estamos trabalhando com as ideias do hebraico, que rimam umas com as outras. O verso de número 17 está concluindo o 16 dizendo: quando você se finge de bom, você se faz de mal, porque Deus contempla o seu próprio coração. Por que você quer morrer antes do tempo? Por que você quer provar das consequências do seu próprio pecado, do seu próprio abandono espiritual, desse caos que está no seu coração, e deixar a terra mais cedo? Tanto não é determinante a situação que Salomão descreveu no verso de número 15, de que os maus têm vida longa, que o verso de número 17 diz que aqueles que se fazem maus, aqueles que são hipócritas, aqueles que são falsos bons, acabam também tomando da consequência do seu próprio pecado, acabam tomando também a consequência do seu próprio pecado e deixando a terra mais cedo. É o que ele está dizendo aqui.
sobre aqueles que invejam o ímpio, aqueles que gostariam de ter a vida que o ímpio tem, aqueles que gostariam de ter o casamento do ímpio, os bens do ímpio, a posição do ímpio, aqueles que não percebem que a caminhada diante de Deus é singular. Você vai ter os bens que Deus confiar a você, e você não vai ter os bens que Deus não confiar, e precisa ficar satisfeito e feliz com isso. O seu casamento, a pessoa que está ao seu lado, foi a pessoa que Deus escolheu para você. Não adianta projetar alguém com um corpo melhor, com uma convivência melhor. Esteja satisfeito com o cônjuge que Deus te deu. Os alertas de Provérbios e as orações de Salmos, bem como as conclusões do livro de Eclesiastes, dizem que nós não devemos invejar os maus, nem querer os seus caminhos. Porque alguém invejaria o mal? Porque alguém invejaria o ímpio? Isso parece absurdo. E mesmo assim, se você olhar para os detalhes do seu coração, muitas vezes você se pega fazendo isso. Desejando um caminho que não é seu. Desejando uma jornada que não é sua. Invejando os bens que não te pertencem. É difícil quando nós olhamos essa perícope e percebemos que a descrição do tolo, a descrição desse homem falso, dessa mulher falsa, é a nossa descrição, é a nossa maldade, é a nossa própria tolice. Salomão está falando aqui no verso número 17 sobre uma autorização para fazer o mal. Não é liberdade para a injustiça. É aquele que tem inveja do ímpio e acaba tendo os mesmos comportamentos. E o pior, acaba morrendo de forma perversa. Acaba morrendo com a sua própria maldade. Verso de número 18 diz qual é o ideal. O verso de número 18 mostra como é que nós devemos fazer para viver nesse sistema falho, nesse mundo caído. Se vocês quiserem realmente aprender a viver, diante de toda essa explicação que eu dei, o bom é reter uma coisa e não abrir mão da outra. Pois quem teme a Deus escapa de tudo isso. É a receita para não ter um coração hipócrita. É a receita para não invejar o ímpio. É a receita para ter a plena certeza de que as suas intenções de coração são intenções puras, são intenções corretas diante de Deus. Qual é a intenção que se deve ter? Temer a Deus. O legalismo não ataca o coração de quem teme a Deus, pois faz com intenção pura. Puxa, pastor, eu gostaria de fazer as coisas porque eu amo a Deus, e não porque eu temo a Deus. Sim, irmão, você é chamado para amar a Deus e para responder ao seu amor com atos de justiça, com atos de santidade. Mas saiba você, que se você não faz por amor, e faz por temor a Deus, e faz com medo de quem Ele é, essa intenção não é menos pura do que o amor a Deus. Tanto quanto o seu amor ao Senhor é o temor. As duas intenções são puras e boas diante de Deus. Eu já aconselhei uma pessoa que disse assim: eu não queria fazer as coisas porque eu tenho medo de Deus. Mas eu respondi: olha, se o amor não está adiantando, acrescenta temor aí. Faça por temor. Eu tenho um filho pequeno e eu sei. Ontem ele me desobedeceu e eu peguei o chinelo na mão e mostrei para ele. Rapidinho ele me obedeceu por temor, mas continuou sendo meu filho. Continuou me obedecendo. E depois ele ainda chegou para mim e falou: papai, não deixou de me amar porque me teme.
não deixou de me temer, porque me ama. Não são sentimentos nem decisões contraditórias, elas andam juntas. E seja pelo carro A, seja pelo carro B, o que eu quero é obedecer a Deus. O que eu quero é que o meu coração não seja contaminado pela hipocrisia. Você deveria ter o mesmo desejo, a mesma atitude no seu coração. Não se deixe corroer pela hipocrisia. Verso de número 19. A sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 governantes em uma cidade. O segredo do verso de número 19 é entender que o grande sábio, a grande sábia, não é aquele, não é aquela que é erudito, que estudou nas melhores academias, que fez pós ou doutorado na Universidade de São Paulo. O sábio para viver é aquele que teme a Deus. Esse consegue tomar as melhores decisões para a vida. Diante dos princípios do Senhor e ao guardar a palavra do Senhor, esse líder comunitário, esse governante, vale mais do que todos os outros 10. Vale mais do que 10 governantes. É um que teme a Deus. Essa é a moral do verso de número 19. Por isso que nós abrimos com o Salmo 119, verso 99, aonde o salmista diz: sou mais sábio do que todos os meus mestres, porque eu medito na sua lei. Davi percebia que era mais sábio do que seus próprios conselheiros, porque conservava a palavra de Deus em seu coração. Meditava nela de dia e de noite. Queria descobrir os segredos para guiar a sua família. Queria descobrir os segredos para guiar a sua comunidade. Queria descobrir os segredos para guiar a sua própria vida. Nós precisamos conversar sobre a palavra, irmãos. Não só sobre a teologia e a teoria em si, o que é bom, mas também precisamos falar sobre comportamento. Também precisamos falar sobre como agir. Precisamos falar sobre como responder às anomalias da vida. Sobre como ser um marido sábio, uma esposa sábia, um pai ou uma mãe que agradam a Deus na criação dos seus filhos. Precisamos falar sobre vida piedosa e precisamos fazê-lo urgentemente para podermos ter o mesmo peso de valor que o sábio descrito no verso de número 19. Schindler, até onde eu sei, não foi um homem cristão, mas ele guardava os princípios do Senhor e temia a Deus. E porque temia a Deus, conseguiu salvar uma considerável quantidade de judeus do Holocausto. Conseguiu livrar muitas famílias judias dos campos de concentração, escondendo eles nas suas fábricas, fingindo que aqueles homens e que aquelas mulheres trabalhavam para ele. Um único homem, Schindler, valia mais do que centenas de nazistas, porque temia e guardava os princípios do Senhor. É esse peso que eu quero ter diante de Deus. É esse calibre de espiritualidade que eu desejo ter. Alguém que teme a Deus a tal ponto que considera a sabedoria para viver, que toma boas decisões para si e para a sua família. O verso de número 20 parece dissociado, parece diferente de todo o restante da perícope, mas eu quero te provar que ela não é. Até porque ele começa com porquê. Ele começa com pois. Porque é uma lógica do verso de número 19, é a consequência do verso de número 19. Não há um só homem justo sobre a terra que só faça o bem e nunca peque. A grande verdade do verso de número 20 é que por mais que o homem seja sábio, por mais que uma mulher seja sábia, vez por outra, ele ou ela ainda vão pecar.
vez por outra vão escorregar. Aquele era um fato verificável diante dos olhos de Salomão. Ele percebia que os homens mais espirituais, que as mulheres mais espirituais, sábios, sábias, acabavam caindo em tentação. Acabavam cometendo um ou outro pecado. A sabedoria não é uma parede que blinda toda e qualquer maldade por conta da sua carne, porque você é caído, porque você é caída, vez por outra você ainda vai pecar. Ele não está motivando ao pecado. Ele só está dizendo que aquilo é um fato que pode ser constatado por toda a sociedade. Não há um homem ou uma mulher que seja sábio o tempo todo a ponto de jamais pecar. Por isso que Paulo, nesse contexto e no contexto dessa passagem, ele escreve Romanos 3:23. Porque todos pecaram e estão separados da presença ou da glória de Deus. A depravação total, a doutrina que diz que o homem nasceu em maldade, foi concebida, derivada, em parte, de textos como esse que nós estamos lendo. Eu gosto muito da frase calvinista que diz: a depravação total não é uma doutrina que a gente aprende, é uma doutrina que a gente vive. Eu gosto dessa frase sobre depravação total, porque é um fato. Nós conseguimos constatar, não na vida do outro, mas na nossa própria vida. Nós somos seres espirituais que nascemos de novo, chamados para a santa vocação de Deus, e ainda assim pecamos, e ainda assim erramos. É uma doutrina que a gente vive. Perceba que os piores ímpios, quando eles vão conversar com a gente, dizem: não, porque eu sou bom. E nós questionamos: você é bom? Diante de Deus, você é bom? Eles já refreiam, pensam duas vezes e dizem: diante de Deus eu não sou bom. Eu não sou a melhor pessoa do mundo. Os próprios ímpios, que não têm um entendimento espiritual do Santo Espírito de Deus, eles mesmos verificam que também são maus. Esses dias uma amiga minha, que não tem a nossa doutrina, ela mesma diz: eu sei que eu não sou boa, eu sei que eu não sou perfeita. Ela mesma sabe. É um fato. Você não está imune ao pecado, você não está imune totalmente às tentações só porque você é sábio, só porque você é sábio. Como o próprio Salomão disse: não há um só homem justo sobre a terra que só faça o bem e nunca peque. A sabedoria pode amortecer a queda. No sentido prático, a sabedoria evita muitas quedas. Jesus Cristo mesmo, em João capítulo 15, se vocês guardarem, vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Ou seja, os discípulos já estavam muito santificados e já estavam em uma vida piedosa de referência, porque guardavam as palavras de Deus, porque guardavam as palavras de Jesus. Ela evita a queda, mas não a total queda. Não dá perfeição nessa vida. A moral do verso de número 20 é que você deve compensar os seus pecados com a sabedoria necessária para andar em santidade o máximo possível. A moral do verso de número 20 é que você deve parar para refletir sobre os seus próprios caminhos. Não viva sobre as expectativas dos outros. Viva sobre as expectativas de Deus e do seu livro. A vida cristã, ela foi feita para ser uma vida reflexiva. Uma vida que nós paramos para pensar sobre a nossa caminhada. Não há como conceber um homem cristão, uma mulher cristã, que seja sábio, que seja sábia, que não pare para pensar sobre os seus próprios caminhos. Que não pare para reter a sua sabedoria, para verificar o que diz na palavra de Deus. Verso de número 21.
É uma sequência lógica do verso de número 20, que diz que você deve temer a Deus e buscar sabedoria. Ele afirma: não escute todas as palavras que te dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo te criticar. O verso de número 21 mostra a importância de não viver sobre a expectativa dos outros. Todos têm uma expectativa sobre a sua vida. A sociedade tem uma expectativa sobre você. A tua família, os teus familiares têm uma expectativa sobre você. Cuidado com essas expectativas, porque muitas vezes elas não se mostram bíblicas. Ah, pastor, mas se for uma crítica construtiva, né? Pois é, mas o original não está criticar-te. Criticar-te foi uma tradução muito leve. O original está amaldiçoar. Cuidado para não ouvir o teu servo, aquele que trabalha para você, te amaldiçoar. Se você abrir os seus ouvidos para verificar o que as pessoas dizem de você, logo mais, logo menos, vocês vão ouvir até as pessoas te xingar, mostrar que você não é nada disso que você está pensando, dizer que você é muito menor do que aquilo que você pensa que é e do que aquilo que Deus pensa que você é. A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 12, que ninguém deve ter um pensamento muito alto sobre si mesmo. E eu concordo. Mas eu também poderia dizer, ninguém deve ter um pensamento muito baixo. Ninguém deve pensar muito menos a respeito de si, mas com moderação. A característica do servo de Deus e da serva de Deus é que eles são humildes. Eles param para ouvir aquilo que a Bíblia diz a respeito deles mesmos e de seu comportamento. E assim projetam a sua caminhada, projetam a sua jornada nesse sistema falho. Mas não abra os seus ouvidos demais para ouvir gente te xingar, gente te desmerecer, gente que diz que você não vale nada. Em Cristo você tem valor para Deus. No poder do Santo Espírito, você tem você tem valor para Deus. Não deixe que ninguém te diga o oposto. Verso de número 22. Eu acho que é o verso que mais dói. Não é o verso mais difícil de explicar, mas é o verso que mais dói. Pois você também sabe que muitas vezes você amaldiçoa outros. Sabe aquelas músicas neopentecostais? Falaram de você, avisa lá que você venceu. Sabe essas músicas neopentecostais? E a gente fala, me xingou, desacreditou de mim, achou que eu era pequeno, agora eu mandei avisar que eu estou bem. Sabe essas músicas? Então, o verso de número 22 diz que muitas vezes você está do outro lado. Que muitas vezes é você quem fala mal de alguém. Não, pastor, eu não falo. Fala sim. Fala sim. Em algum momento você falou mal do outro. Em algum momento você desmereceu o outro. Cuidado com a língua. Tem presidente que se condena com a língua. Tem presidente que cai por conta da língua. Quanto mais você, que está na posição que está, não deve tomar cuidado com a sua própria língua. Cuidado com o que você fala do outro. Cuidado com o que você amaldiçoa. Você sabe que muitas vezes você já fez o mesmo. Salomão, no verso número 22, está mandando você parar. Esses dias eu falei sobre um pregador, eu disse o seguinte: olha, fulano de tal é mau. Pregador X é mau. E a pessoa me perguntou, mas como que você sabe que ele é mau? Eu falei, eu sei que ele é mau porque eu sou feito do mesmo material que ele. Então eu posso falar com autoridade. Você sabe que vão te amaldiçoar, porque muitas vezes você também amaldiçoou, falou mal, xingou o outro. Tome cuidado. Criticaram Jesus, não vão criticar você? Os fariseus falaram mal de Jesus, as pessoas não vão falar mal de você? Jesus que era perfeito, Jesus que nunca errou, Jesus que nasceu no coração do programador de um mundo perfeito,
E apesar desse sistema ter mutado, ficado imperfeito e falho do jeito que é, esse antivírus chamado Jesus, Deus, o Filho de Deus, ele adentrou esse sistema falho e foi perfeito em todos os seus caminhos. Ele é o antivírus. Ele é a resposta para esse mundo falho. E um dia ele renovará todas as coisas e haverão novos céus e nova terra. Todos moraremos na Jerusalém celestial. Essa é a nossa esperança. Mas saiba você que o vírus, um vírus mortal que ronda o mundo, não é o coronavírus. É o pecado. E esse vírus mortal, ele habita dentro de você. Jesus Cristo, ele não quer só renovar a terra. E não quer somente dar uma esperança escatológica ou uma esperança para o tempo do fim. Não. Ele quer desde já, agora, invadir o seu coração, invadir a sua mente e te limpar por inteiro. Deixe Jesus tirar esse vírus chamado pecado. O coronavírus é cruel, mas ele só mata uma vez. O pecado é pior, porque te mata 2 vezes. Não queira morrer com esse vírus chamado pecado. Receba Cristo hoje como seu Senhor e Salvador. Ele morreu e ressuscitou para mostrar que derrotou o sistema. Ele morreu e ressuscitou para mostrar que ele era maior que o sistema, que ele era criador do sistema. Ele não pode morrer. O vírus do pecado não tem poder sobre ele. E se você está em Cristo, se você é nova criatura, esse vírus não tem poder contra você também. Se você quiser aprender a andar nesse sistema falho e caído chamado terra, você precisa abraçar os valores e os princípios de Jesus. Precisa ser um discípulo dele. É a única forma de derrotar o sistema. Eu quero orar com você. Fique de pé, vamos orar.